Inclusive tem muitas entidades que são filiadas à CUT, da qual o senhor foi presidente em É 2013, isso que eu né? estou chamando de separar joio do trigo. Você tem entidades que prestam serviço há muito tempo, que está sendo sacrificada agora, indevidamente, porque botaram tudo no mesmo balaio. Tem que separar aqui, tem que pegar agora, pegar isso, tirar do balaio, vou lá e falar o que é sadio, o que é aqui insano, o que é pilantra, o que é que foi criado só para fazer pilantragem. Não é o Espírito Santo que elege deputados e senadores? São as pessoas. Sim, se esse parlamento não é bom, o ano que vem tem eleição, renove ele, melhore ele. Você é autoridade para fazer ele melhor ou não. Essa insinuação ou sinalização, o ensaio de criar anistia, nós sabemos que isso não cabe na Constituição. Tem crimes tipificados que não cabe anistia e não cabe indulto. Então, é jogar para a torcida? Não sei o que o Congresso está pensando agora, se é jogar para a torcida, jogar para o processo eleitoral do ano que vem, fazer fumaça, fazer firula. A priori, abril deixa o Ministério para ser candidato a deputado federal no ano que vem. E certeza que o presidente Lula vem à reeleição? Olha, o que o presidente Lula tem dito? Eu serei candidato se estiver na plenitude da minha saúde. Hoje estou pleno na saúde. Portanto, se Deus me permitir a minha saúde, assim sou candidato. Eu, assim, pessoalmente, eu torço para o Tarcísio ter coragem de ser candidato. Eu, pessoalmente, torço. Tem que falar, mas ele é o adversário. Não tem problema. Time que quer ganhar não fica escolhendo adversário, seja quem seja. Então, se o Tarcísio tiver coragem de ser candidato, por que eu gosto? Porque ele abre o processo de disputa em São Paulo. A Vocês acham que fechou inflação aqui no está Rio? sob controle. Então, essa não é a preocupação hoje do Brasil. Sinceramente, não é. Uhum. Se nós estivéssemos numa situação onde a inflação estivesse fora de controle, aí faz sentido todas as ações para controlar a inflação, porque de fato, inflação alta, ele prejudica especialmente quem sobrevive de salário. Eu vivi essa época do overnight, sabe, assim, o poder de compra do teu salário no dia primeiro, no dia primeiro à tarde já era o outro poder de compra dado a remarcação dos preços do mercado. Isso, graças a Deus, isso faz parte do nosso passado. A inflação está sob controle, portanto, os juros hoje estão prejudicando exatamente, inibindo o ritmo do investimento, portanto, o ritmo de gerar mais empregos. Então, esse é o momento seguro de fazer a transição para uma retomada de um novo processo de redução dos juros para poder motivar investimento, para poder facilitar os orçamentos públicos de município, estado, de União, do ponto de vista de que ele sobre mais para investimento. Porque quanto mais juros, mais se paga de juros. Quem paga juros é o poder público. Eu, particularmente, acho que o último aumento dos juros foi desnecessário, descabido, assim como acho descabido a última fala do presidente do Banco Central, sinalizando que pode ainda permanecer essa fase de aumento de juros. É totalmente desnecessário, não de minha análise, que eu não sou altamente especialista no assunto, nem tenho experiência de vida e de ouvir as análises, as várias leituras que se coloca na opinião pública, e parece que há um processo de sintonia de leituras, independentes do espectro ideológico, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, mostrando que é hora de fazer um processo de transição. Acredito que isso deve vir rapidamente. Ideológica é você tirar o pessoal que trabalha para esse serviço com regime de trabalho normal, CLT e tal, para encaminhar para a pejotização. Ou ou a visão do desmonte das relações de trabalho e desvalorizar o trabalho. Porque, vejamos, o Brasil levou muitas décadas para construir alguns esteios do mercado de trabalho e da relação econômica do país. Então, nós temos o Fundo de Garantia, que é um fundo muito importante da proteção ao trabalhador, mas também fundo de investimento, saneamento, infraestrutura, habitação. Assim como você pega o sistema S, que é um sistema elogiado por todo mundo, assim como você pega o papel que o BNDES cumpre nesse momento da reindustrialização, reorganização da indústria, investimento nas novas tecnologias, nas inovações e do mais, tal, todo mundo elogia. Só que tudo isso
tem uma fonte de financiamento que é as folhas de pagamentos, ou seja, o regime CLT. Será um grande equívoco se a gente caminhar nesse rumo de um processo de transferência para pejotização. E é um equívoco do ponto de vista de pensar o trabalho, porque muitas vezes você fala assim, delega para o cidadão, ele negocia sua própria situação. Isso tem limites. Falar, um advogado, ele tem toda a condição de negociar claro, um gerente de banco, um gerente de uma empresa, tá tudo certo. Agora, quando você vai para a limpeza, um trabalhador de limpeza, ele pode negociar seu próprio salário? Evidentemente que isso não é cabível. O fundo de garantia, ele rende sim, ele rende, hoje o rendimento do fundo de garantia está acima da poupança. Disso se trata, porque ele tem lá as regras, a crescida distribuição dos resultados do próprio fundo, que o fundo é um processo de investimento também. Ele faz o investimento a partir dos projetos de desenvolvimento do país, então ele ganha em duas pontas. Ele ganha quando se apropria de um processo da casa própria, a partir do financiamento subsidiado pelo fundo de garantia que o trabalhador pode recorrer a ele, assim como o resultado do investimento que o fundo, a partir da Caixa e o BNDES, você propicia investimento, por exemplo, no investimento de um desenvolvimento de uma cidade ou de um empreendimento privado, que o fundo de garantia empresta o recurso, esse recurso é remunerado do fundo, que é distribuído para todos os correntistas do fundo. É bem-vindo o empreendedorismo, mas tem que ser real esse empreendedorismo, e não meramente pensar o que é um empreendedor. O empreendedor é quando você tem condições de pensar um investimento no seu meio de produção, você é proprietário do seu meio de produção. O problema é que tem fraude trabalhista transvestida em empreendedorismo. Então o patrão lhe chama e diz o seguinte, a partir de hoje você não vou te demitir, você vai continuar trabalhando aqui como empreendedor, como microempreendedor. E você vai continuar cumprindo a mesma coisa, subordinado. Se tem subordinação, não é empreendedor. Empreendedor é você ser dono do teu meio de produção. E não você trabalhar rigorosamente 8 horas por dia sob o comando do seu antigo patrão e dizer que você é empreendedor. Você não é empreendedor coisíssima nenhuma. O governo, e eu pessoalmente, tem absolutamente nada contra o empreendedorismo, muito pelo contrário. Tem mecanismos de investimento, de crédito para empreendedorismo, mas o verdadeiro empreendedor social, econômico e tal, não há problema aqui. O problema é quando você fala assim, você vai ser PJ, mas qual é o PJ? O PJ tem que ter uma relação de um contrato comercial de prestação de um serviço. Você é dono do seu meio de produção, do seu produto, do que você faz meramente um contrato que é uma fachada e vai continuar subordinado ao mesmo chefe, obedecendo às ordens ali e tal. Todo mundo é capaz de gerir seu fundo. O problema é o seguinte, quando, por exemplo, teve a tragédia do Rio Grande do Sul, lembra disso? Estava lá, acompanhando como jornalista. Você cobriu. Quantos trabalhadores que desejou ter a cobertura prevista na lei, neste caso, sacar a parcela do fundo de garantia que não pôde sacar? Por quê? Porque ele tinha comprometido com essa visão, da antecipação do saque do fundo de garantia. Os trabalhadores pediram proteção, desejam proteção. Como você pode dar proteção a um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, 10 horas por dia? Que proteção que ele está pedindo? Ele está pedindo proteção em caso de um acidente, ele ser coberto. Para isso você tem que regulamentar. Houve aqui, nós estamos numa fase de narrativas. E você tem acompanhado as narrativas, muitas vezes uma narrativa correta é derrotada pela narrativa fake news mentirosa. Foi o que aconteceu no projeto dos aplicativos, motoristas aplicativos. Os motoristas que conseguiram sentar, ouvir, poxa, mas isso é bom para nós. Falei, então discuta na categoria. Ocorre que você tinha muitos influencers. Todos os candidatos a vereadores, nenhum se elegeu. O que tinha mandato perdeu. Então, está na boa hora de retomar esse processo. O presidente Hugo Mota criou uma comissão para discutir esse assunto. Pode ser recuperado o que foi discutido, partindo de um novo projeto, não tem problema. O governo não está disputando projeto se é do governo, se não é do governo. É a plataforma
que estabelece as regras. Portanto, o vínculo, sim, de trabalho com as plataformas, que querem se negar. Não tem como negar isso. Então, eu espero que o parlamento tenha maturidade para encarar, que os trabalhadores compreendam a natureza do seu trabalho. A necessidade de proteção tem que vir através de uma regulamentação. Os trabalhadores pedem crédito para adquirir sua moto, adquirir seu veículo. É possível? Claro que é possível. Mas não existe a possibilidade de financiamento solto no ar. É preciso estar regulamentado as relações, para poder ter fonte pagadora, para poder ter fonte onde se desconta. Percebe? Então, essas coisas todas são importantes e o parlamento tem a responsabilidade. Agora, tirou da mão do governo. O governo fez a sua parte. Empreendedorismo é uma coisa, relação de trabalho é outra. Empreendedor é aquele que é dono do seu mecanismo de trabalho. Um conjunto de pessoas que prestam serviço para o mesmo patrão não é empreendedor. Então, a relação de trabalho com esse patrão. 1000 pessoas que trabalham com uma plataforma têm relação de trabalho com essa plataforma. A racionalidade vai chegar nisso. Não tem como evitar. Mas não é o entendimento da justiça desde a reforma do Não é ex-presidente entendimento Michel do Temer. Supremo por enquanto. Por enquanto. Que nós vamos ter que debater. Porque é o seguinte, você não pode dizer que uma plataforma que aliciou ou arregimentou 1000 pessoas, para citar um número, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão, e ele dirige esse conjunto de pessoas, é que ele não tem uma relação de trabalho com essas pessoas. Mas quem contrata, quem faz o contato com o usuário final, quem faz o contato com o motorista? É a plataforma. As plataformas dizem que elas só intermediam. Conversa fiada, papo furado. Outra coisa é o seguinte, como garantir o debate dos MEIs? Os motoristas podem ser MEI? Na minha avaliação, não. Até para dialogar com a visão neoliberal do Supremo, a ideia é do autônomo com direito. Mas, nesse momento, os motoristas estão reavaliando e talvez não queira mais esse projeto. E talvez queira relação ao trabalho, pura e simples. Eu creio que o Congresso saberá enfrentar esse dilema.